Meu nome é Célia Maria de Moraes Dias, o nome de guerra, digamos, para a publicação Célia Dias. Eu sou paulista da capital, de um tempo que São Paulo era como uma cidade do interior, eu acho. De subir em árvore, brincar de papagaio, criança, como a música da Gal, né? Brincava em pote, tocava papagaio e tal. Eu brinquei muito com moleque na rua, sempre fui, não gostava de boneca, gostava muito de brincar de pegador, futebol e tal. E foi assim, uma infância normal. Eu gostava muito de ler também, então eu tinha esses dois lados, né? Um lado bem leitor, e minha irmã, no xingamento especial dela, ela me chamava de leiosa. Era o grande xingamento dela, e eu lia muito e também brincava muito na rua. No colegial, eu queria fazer filosofia no primeiro ano. Na verdade, o ginásio todo, eu tinha muita habilidade com línguas, eu achava que ia fazer línguas. Daí, no colegial, fiquei apaixonada por filosofia no primeiro ano, falei, vou ser filósofa. Aí, no segundo ano, me apaixonei por psicologia, falei, vou ser psicóloga. Aquela coisa de você querer analisar seus problemas e fazer um curso que você pode se ajudar, né? E até o terceiro ano foi assim, eu fiz o colegial tentando eliminar bastante disciplinas e notas e entrar no cursinho só em agosto. E quando eu fui entrar no cursinho para a psicologia tinha entrado para o CECEM, que era a carreira de biológicas. Eu falei, não vou dar conta, eu fiz inglês, alemão, espanhol, não tinha noção de matemática, nada. E fui procurar alguma coisa e a ECA estava despontando, né? Isso era 68, eu fiz cursinho numa época super complicada, das revoluções estudantis de Paris, de São Paulo e tal. E a gente estava na Maria Antônia, com aquela guerra do Mackenzie com a Maria Antônia, né? E, assim, no cursinho se falava muito assim, nossa, tem uma nova faculdade que começou em 67, que o vestibular tem 5 línguas, francês, inglês, espanhol, alemão e italiano, tem comunicação, McLuhan estava estourando também, né? The medium is the message, televisão substituindo o rádio, quase competindo com o cinema, né? Aí eu falei, é isso que eu quero, né? Psicologia não deu, né? E era totalmente humanas, né? Então foi assim, eu vim para comunicações, fiquei apaixonada pelas comunicações. Era um tempo que tinha um ciclo básico que não tem mais, um ciclo de artes, línguas e sociologia, antropologia cultural, maravilhoso. Essa ideia de uma escola polivalente que mexe com artes, ela não tinha artes, na verdade, era a Escola de Comunicações Culturais. Em 67, de 67 a 69, ela era a ECC, Escola de Comunicações Culturais. Eu acho que em 70 ela associou as artes, né? Mas era uma escola onde a gente podia estudar coisas que não eram como os nossos pais, né? Não era a mesma coisa. Era muito do alternativo, do diferente. Então você tinha cinema, teatro, artes. Então eu tinha um professor maravilhoso de antropologia cultural que podia fumar naquela época cachimbo e falava, meu velho professor Levi-Strauss, quando esteve com Oscar de Wilde, sabe? Então assim, era a história chegando e ao mesmo tempo a modernidade chegando, né? Então eu acho que a ECA foi, o primeiro ano foi, acho que o mais legal, que foi essa época de humanismo, vamos dizer, né? Arte, história, comunicação, antropologia, sociologia, filosofia. Então eram vários professores, eram pessoas maravilhosas, né? Eu queria fazer publicidade e não saiu a carreira de relações públicas, ainda não tinha o curso formatado, e eu entrei em RP, e quando eu estava no terceiro ano eu poderia voltar para o segundo e fazer PP. Eu falei, não, vou fazer RP até o fim. E assim fiz, e trabalhei depois com RP no Sindicato dos Lojistas. Foi interessante, trabalhei um ano, mas aí já nesse fim eu já estava sentindo muita falta da ECA. Na verdade, 6 meses. Eu estou na ECA, e aí vocês vão assustar, eu acho que provavelmente eu sou a pessoa mais antiga ou idosa a estar sendo entrevistada. Eu sou da terceira turma de RP e da primeira de turismo, né? E passaram-se 6 meses que eu tinha saído da ECA, eu cheguei aqui e falei, dona Célia, Portugal era uma secretária do CRP, tem alguma coisa para eu fazer? Eu estou morrendo de saudade da ECA. Ela falou, está abrindo um curso de turismo aqui. Aí eu falei, como que é? Onde se inscreve, né? E ele já estava começando no terceiro semestre, o quinto, agora está um pouco longe para mim. Já era na fase de, vamos dizer, escolha, né, de carreira. E eu entrei, e o pessoal quis me fazer trote. Eu falei, que trote? Eu já estou no terceiro ano, eu já me formei em outra faculdade. E, na verdade, eu entrei num curso que já, né, tinha começado, porque todas as pessoas já eram provenientes de outros cursos, ou RP, ou PP, já vinham de outras áreas, né? Então, foram as duas sequentes, né? Eu fiz 4 anos de RP e parei 6 meses e já comecei turismo. Então, foi uma sequência. E vocês sabem, os alunos, que eu fui a única aluna do curso no último ano, né?
Então, isso foi bem complicado, porque como eu já era a segunda faculdade, eu queria muito me formar. Em 75, eu fui trabalhar na Embratur, então eu já tranquei a faculdade. Eu acho que assim, tinham 30 inscritos, ficaram 19, depois 11, ia caindo, né, o número de alunos, porque umas casavam e tal. E aconteceu que eu tinha uma turma de 4. Era a Fernanda, a Vera, a Miriam e eu. Nós éramos 4 alunas. Quando eu fui trabalhar na Embratur em 75, eu tranquei, elas se formaram. E eu voltei em 76 e tinha a turma que estava, então, no terceiro, que passou para o 4º ano, né? Que era assim, tinha um Beto de 2 metros e a Cidinha de 1,5 metro, né? Um grande e uma pequena. Ela foi fazer biblioteconomia e ele foi viajar para a Europa. Eu falava, não fica, gente, porque eu quero me formar, né? E aí, não, acho que depois eu ainda esperei, veio a Nair e outras pessoas. Eu sei que todo mundo sumiu do curso, não sei porquê, mas eu falava, eu quero me formar. E aí eu fiquei com 10 professores, fiz terapia de grupo para dar um apoio para mim, porque foi caos, né? Tinha um professor da FEA, ele parava aqui, era essa sala que eu estudava aqui. Ele fechava a porta e falava, Celhão, vou deixar uma prova para você trancar a porta, eu vou tomar uma cerveja, daqui 2 horas eu volto. Não dava para perguntar para ninguém, para copiar de alguém. Não. Eu tinha que fazer os 10 professores e TCC e tal coisa. Então foi bem forte, mas eu me formei. Eu acho que eu sempre gostei de aprender. É realmente o meu lema de vida, né? Eu acho que eu sou uma aprendiz, né? No mundo, na vida e tal. E como eu gostava muito de estudar, a tendência é que eu ficasse muito na universidade. E eu lembro, na verdade, foi um secretário, até era Edival Júlio de Almeida Pessoa, era secretário de graduação. Ele falava, por que você não vem dar aula aqui? Você gosta tanto de estudar, já vem e fica. Então foi assim uma coisa que foi meio que eu acho que eu gostava, eu já estava um pouco vocacionada, né? Gostava de estudar, e por que não ficar no lugar em que se estuda e se aprende, não para ensinar, mas eu gosto de ensinar porque eu gosto de aprender, acho que é essa a ideia, né? Eu tenho sempre que preparar a aula e estudar, então eu não posso ficar fazendo a mesma aula, né? Aí tem que ler, blá, blá, blá. Acho que é bem isso que me influenciou. É uma coisa acho que de busca mesmo, como eu brinco que eu sou uma aprendiz, né? Eu nunca fico muito satisfeita com o que eu dei o ano passado, né? Então eu sempre estou procurando, mas assim, eu sou uma feroz procuradora no Facebook, no YouTube e tal, e eu acho que às vezes as coisas casam, às vezes não sou tão feliz talvez numa disciplina ou num semestre, mas ocorre que quando eu tenho muita curiosidade, eu busco e eu trago, eu vejo o feedback, quer dizer, eu acho que eu tenho uma boa percepção, assim, essa intuição com o aluno, né? Então quando eu vejo que há uma volta legal, né, uma resposta bacana, eu falo, não, é por aqui, né? E eu tenho sentido cada vez mais, né, e todo mundo sabe, né, que a gente tem métodos tão antigos para dar aula, né, e alunos que chegam tão modernos, né, quer dizer, eu não posso ser informadora para vocês, né, se eu quero ser informadora para aluno, vocês em 1 minuto que vocês pegaram o celular, você já tem 100 mil vezes mais informação do que eu. Eu tenho que balizar algumas coisas, talvez trazer coisas que eu já vi e que podiam ajudar vocês no futuro, ou hoje, ou numa coisa, ou trazer minha experiência um pouco, né, então eu percebo que mas é uma tentativa outra vez, né? Então, a dança acho que uma coisa que eu sempre gostei e nunca exerci, né? Então, aquela do urso que nunca comeu melado, que se lembra. Então, eu ficava muito, ou ainda fico, talvez, buscando muita dança. Mas eu acho que a dança é mais uma coisa de centramento e de foco. Talvez tenha ajudado nesse sentido. E eu tentei trazer danças para aula, mas assim, às vezes o espaço era muito exíguo, né? Às vezes os rapazes não gostavam muito, mas assim, eu tentei trazer sempre 1 ou 2 danças. Talvez eu gostasse de ter trazido em todas as aulas, né? Porque algumas são bastante dinamizadoras e algumas são bastante meditativas. E eu percebo que há momentos que você precisa de um ou de outro numa aula e poderia estar me ajudando. Eu vejo com muita clareza que eu poderia estar usando mais a dança e sendo assim mais divertida, até mais lúdica uma aula, com mais dança. E eu sinto, acho que cada vez mais, que na verdade não é só o conteúdo, né? Eu tenho certeza disso. O que você consegue passar com emoção. Então, o Japão foi um capítulo muito especial da minha vida, né? Na verdade, no Japão, mais que no Brasil, o professor está num status só abaixo de Deus, né? Diz que é o único para quem o imperador faz bow, né? Que ele se curva só para o professor, que é uma pessoa que já o ensinou.
Então, os japoneses não te questionam nada, nada. É o que é ruim. Para mim é ruim não questionar, porque eles ficam sempre com cara de paisagem e você pode falar o que quiser, coisas assim rápidas, como eu falo, e eles não entendiam nada, mas eles não perguntam nada. Porque um grande ditado no Japão é assim, o primeiro prego que levanta a cabeça é o primeiro que leva a martelada. Aí eles sempre estão assim, não entenderam, mas não perguntam. Mas eram muito gentis e eu fui chegando depois a acessar, né? Foi muito difícil esse contato, o contato físico não existe, e eu sou muito de contato, os alunos sabem, eu pego, eu brinco e tal, e assim, a primeira vez que eu passei com uma menina, eu estava vindo por trás na sala, vendo eles procurando o dicionário, eu encostei na mão de uma menina, ela teve um choque, quase fosse um problema sexual, assim, encostei, ela fez... E eu falei, desculpe, não. E aí falei, não posso encostar, não posso beijar, não posso nada, né? Então, isso foi uma coisa que ficou bastante marcada para mim, e eles quase não olham e tal. E o que foi mais interessante, então, era a experiência do Japão, eu vou contar assim como final. No final do curso, nas últimas aulas, uma aluna falou, professora, eu nunca recebi um abraço desse da minha mãe nem do meu pai. E eu acho muito bom isso. Eu acho assim que ensinar um pouco de afeto para se intrometer, na verdade, como eu estava mexendo naquele começo, mas assim, foi muito acessível depois, né? Elas vinham, chegavam mais perto e tal. Foi muito bom essa caminhada com alunas, principalmente, né? Então, eu tive feedbacks também bem positivos nesse sentido, né? Mas a ECA foi assim, algo que era bem, tinha muita afinidade comigo, né? Na verdade, com essa visão, sei lá, não tão dirigida, né? Mais alternativa, mais variada. Acho que a diversidade. Vou dizer diversidade, que acho que é a palavra que hoje fica mais assim, na moda, ou melhor dizendo, né, politicamente correto, mas não, eu não estou querendo ser politicamente correto. Todas essas coisas mostram uma grande abertura, né? Pode tender ao exagero, às vezes, mas, ao mesmo tempo, não fica só dentro da caixinha, dentro do quadrado. E eu acho que eu ia odiar se eu tivesse que ficar dentro de alguma caixinha. Então, acho que, assim, ficar na ECA esse tempo todo tenha muito a ver comigo, e eu acho que eu levo muito disso também para a vida, né? Eu acho que eu criei meus filhos para serem bastante feministas, um menino e uma menina. Eu acho que eu ensinei-os a cuidar do diverso, a respeitar todas as pessoas, né? De qualquer profissão, idade, etc. Eu acho que assim, são coisas que a ECA realmente trouxe, porque ela tem uma marca assim, de diversidade, de aceitação, de inclusão, acho. Eu fico pensando que tem muito a ver comigo, né? Então, foi uma escolha, eu fui escolhida e escolhi, né, ficar na ECA e ficar esse tempo todo. Eu estou num momento bem difícil, daqui a pouco eu choro, de estar para aposentar, né? Então, eu vou ter que cortar um vínculo com a ECA. Desde 18 anos eu estou aqui, né? E eu vou ter que mudar de uma casa que eu estou desde 18 anos. Então, eu estou numa mudança bem complicada esse ano, né? Eu estou de licença e estou pensando nisso. Eu acho que a ECA tem um super caminho, né? Porque ela se recicla também, né? Eu acho que daqui a pouco talvez vai ter outros cursos novos, né? Como eu tenho do comunicação, que é uma coisa nova. Então, acho que a ECA tem um perfil assim, de modernidade, né? Tem milhões de problemas. Nosso curso de turismo está com nova coordenação agora e a gente espera que sempre tenha uma mudança positiva. Eu espero que os alunos de turismo possam colaborar com essa parte do discente, né? Que é super importante, né? Não deixar só o docente também, né? Com categoria, com compromisso e tal. Mas eu vejo, sei lá, um futuro legal, bacana, né? Assim, de continuidade mesmo, né? Para a ECA. E desejo isso, né? Eu vejo e desejo que seja muito sucesso, sim.